Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Meu querido aluno de 8º ano, eu sei que você está estudando aí, está se preparando, né? Um momento importante, você já está mais para o finalzinho aí do fundamental, já caminhando para o nosso ensino médio, já está, né, pronto para isso, mas tem que estudar agora, aprender bastante para poder, né, dar sequência. Veja, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é a parte de estatística e probabilidade, né? Veja, a estatística ela é uma ciência, né, que transcende a matemática. Tanto que a maioria dos cursos tem a disciplina de estatística, né? Não tem como a gente hoje analisar um contexto aí de dados, um contexto de situação, uma empresa, por exemplo, que vai trabalhar aí com uma previsão de orçamento, não tem como não conhecer estatística, né? Na área médica, então, nem se fala, na área de epidemiologia, né, na área em que você está estudando lá o crescimento de uma situação relacionada a um vírus, a uma bactéria, tem uma importância muito grande, né? Então a estatística tanto na medicina, na engenharia, na economia, a estatística em todas as áreas ela tem, né, uma grande participação. Probabilidade a gente nem fala porque a probabilidade ela está associada a diversas situações, nem até no contexto do jogo, mesmo a probabilidade de você ganhar, né, uma determinada partida de xadrez, até questões que envolvem, né, situações, por exemplo, de previsão de futuro, qual a probabilidade de um determinado candidato a um determinado cargo político ganhar numa região, né, a probabilidade do eleitor votar nele, a probabilidade de uma pessoa comprar um produto ou não comprar um produto. Então é uma área muito rica, uma área que tem uma participação muito importante. Vamos começar agora aqui? Veja lá. Então nós vamos começar a falar da média, né? Média aritmética. Então a média aritmética ela entra no conceito de estatística quando eu quero ter uma noção de um valor médio dentro de um espaço amostral, né? Então, por exemplo, eu ao longo do ano eu tenho um consumo mensal de energia elétrica, né, que varia em função, por exemplo, do inverno, onde existe um gasto maior, um pico maior de energia por conta, né, de uso de aquecedor, né, e assim por diante. Nas regiões do Brasil onde o verão é muito quente, então eu tenho um pico maior de consumo por conta do ar-condicionado, né? Então cada região tem as suas características. Entretanto, eu quero ter uma noção da média, né, do meu gasto médio ao longo do ano, né? As companhias de energia elétrica usam, né, e usavam no passado esse conceito. Quando elas precisavam, por exemplo, não conseguiam fazer a leitura, por algum motivo não era feita a leitura ao longo daquele mês, ela usava uma média anual para não fugir muito do que você consome, né? Então essa média pode no momento estar favorecendo a companhia, porque você consumiu menos do que a média, mas pode naturalmente estar favorecendo você. Se você tiver um consumo ao longo do ano muito parecido, a média ela vai ficar muito próxima do menor consumo e muito próxima do maior consumo. Então seria uma leitura ali mais correta, uma leitura mais honesta, né? Trabalhar com a média ali dos valores. Então olha o que fala aqui. Em um escritório trabalhavam 15 pessoas. Em um certo ano, o funcionário mais velho se aposentou, sendo substituído por um jovem de 20 anos. Né? Então o mais velho saiu e substituiu por um jovem de 20 anos. Se a média das idades do escritório diminuiu 3 anos, lógico, né? Saiu uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, né? Um valor numérico maior, entrou alguém com um valor numérico menor. Puxou a média para baixo, né? Vai puxar o valor médio para baixo. Então, ele quer saber o seguinte: se a média da idade dos funcionários desse escritório diminuiu 3 anos, qual é a idade do funcionário que se aposentou? Ok? Então a gente vai considerar o seguinte: primeiro, nós temos duas situações importantes aqui. Considerando que X seja a idade do funcionário mais velho, né? Então nós tínhamos uma média que nós vamos considerar que existe uma soma dos outros funcionários que não se altera. Nós temos 15 funcionários, 14 funcionários continuam iguais. Então, como é que eu faria a média de todos os funcionários? Eu somaria do funcionário que estava lá, o mais velho, mais os 14 funcionários e dividiria isso por 15, né? Média aritmética, eu somo todos os valores e divido por 15. Então, esta soma que corresponde aos demais funcionários, essa soma não mudou. Quem mudou foi aquele funcionário que saiu mais velho e entrou mais novo. Então nós vamos chamar o seguinte: essa soma aqui eu continuo chamando de S. É a soma dos 14 funcionários que estavam na empresa quando aquele funcionário
trabalhava, né? O funcionário mais velho trabalhava e continuo. Quem mudou foi, na verdade, saiu o funcionário que tinha uma idade maior e entrou um funcionário que tem 20 anos. Então, o que acontece? Se eu pegar a média dos funcionários anteriores, qual é a média dos funcionários anteriores? É o funcionário mais velho, né? Eu tenho lá o funcionário mais velho, então eu vou representar ele como X, mais a soma dos outros 14 funcionários e vou dividir por 15. Essa era a média anterior. Agora, a nova média vai ser o novo funcionário que tem 20 anos, mais a soma dos 14 funcionários, lembrando que esses 14 funcionários eu posso representar como um único valor porque não se altera, e aí divididos por 15. Essa subtração acabou dando o que a gente chama lá de 3, ok? Então, para eu resolver essa equação, eu tiro o mínimo, né? Acabo tirando o mínimo aqui, eu vou cortar o S com S, eu vou cortar esse valor, aí se eu isolar o X, vai ficar lá, X menos 20 igual a 45, X igual a 65, né? Então, verifico o cálculo aqui, eu tirei o mínimo, tirando esse mínimo aqui, ó, dividindo 15 por 15 dá 15, vezes x, 15x, menos 15s, 15 por 15 dá 1, né? Aqui, perdão, 15 por 15 dá 1, x mais s, 15 por 15 dá 1, 20 mais s, aí eu corto mais s com menos s e acabo chegando aqui a 65 anos, né? Então, o que eu faria aqui? Eu tirando o mínimo aqui, eu tenho lá, o meu mínimo é 15, né? Vamos reproduzir o cálculo que a gente fez aqui. 15 por 15 dá 1, então fica lá x mais a soma dos 14, vamos deixar assim. 15 por 15 dá 1, então menos, cuidado, que é 20, mais a soma dos 14, igual a 15 por 1, que é 15, vezes 3, 45, né? Então, o que acontece? Agora eu posso cortar o mínimo, eu usei o mínimo dos dois lados da igualdade, eu fico lá com a idade do senhor ali que se aposentou, mais a soma dos 14 funcionários, menos 20, lembrando que o sinal negativo aqui, eu vou trocar o sinal, né? Ficaria menos 20 menos a soma dos 14, igual a 45. Por isso que agora eu corto aqui essa soma dos 14 e passo o 20 somando. Aí nós ficamos lá com 45 mais 20, temos lá 65 anos, ok? Então, o funcionário que saiu, que levava a média de idade para 3 anos a mais, era um funcionário de 65 anos, beleza? Então, o primeiro conceito aí, para que a gente entendesse o conteúdo, entender essa primeira situação de média, aplicado aí a um contexto, né, uma situação real, ok? Vamos agora trabalhar com uma outra situação, presta atenção aqui. Aqui eu tenho o seguinte, nós temos lá, observe a tabela a seguir, o número de candidatos por ano de ingressos num vestibulinho do Cotuca, né? Então, existe lá um exame do Cotuca que é feito na Unicamp, um vestibulinho, e existe um número de candidatos e observe que ao longo dos anos, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, nós tivemos valores que foram alternando, né? 2014 nós tivemos um valor bastante alto, 6.331 alunos, 2015 5.151, ou seja, teve uma queda significativa, um crescimento, caiu de novo, cresceu, então na verdade ele vai alternando ao longo dos anos, existem valores que aumentam, né, de um ano para o outro e diminui, né, vai flutuando aí a quantidade de candidatos. Aí o que ele pede? A partir do cálculo da média aritmética, do número de candidatos nesses 5 anos, determine em qual ano o número de candidatos se distanciou mais dessa média. Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos fazer uma média, essa média aritmética ela vai me dizer o número de candidatos médios que se inscreveram ao longo desses 4 anos, né? Eu tenho ali ao longo de 5 anos, né, a média dos candidatos, para eu ter uma ideia que em média existe
uma quantidade de candidatos, né, que vão se inscrever. Essa média serve para quê? Se eu, por exemplo, aqui, 2019, né, a gente não tem os dados aí de 2019 nem 2020 aqui, mas provavelmente 2019, seria ano passado, a gente poderia saber aqui os valores. Mas, por exemplo, na hora de eu projetar aqui quem está organizando esse concurso, para ela ter uma ideia mais ou menos de salas, de como ela vai dispor aí a quantidade de funcionários, ela vai ter um valor médio para isso. Como é que eu faço esse cálculo dessa média? Vamos lá. Então, o que eu faço? Eu pego aqui 6.331, somo com 5.151, que são os candidatos de 2015, somo com 5.925 e assim por diante, 5.557, então eu vou somando lá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Como eu tenho 5 quantidades e é uma média aritmética, todas têm o mesmo peso, eu divido por 5. Então, na verdade, o número médio de candidatos, eu posso dizer assim, ó, em média, nós temos 5.758,4 candidatos que se inscrevem para o concurso, né? Aí o que acontece? Ele quer saber, determine em qual ano o número de candidatos se distanciou mais da média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois valores, os dois extremos, né? O ano em que eu tive mais candidato e o ano que eu tive menos candidato, né? O ano que eu tive mais candidato, ele está acima da média, e o ano que eu tive menos candidato, ele vai estar abaixo da média. Mas o meu objetivo é saber em qual que há um distanciamento maior. Qual ano que ficou uma situação distante da realidade? Onde eu posso falar, esse ano foi um ano diferente. Ou um ano diferente porque eu tive muitos candidatos, ou um ano diferente porque eu tive poucos candidatos, né? Foi abaixo da média ou acima da média, ok? Então o que eu faço? Eu trabalho em módulo, o meu interesse é saber um valor em módulo, então eu pego o maior valor e subtraio aqui. Então a diferença entre o ano que eu tive mais candidatos para a média é 562, ok? E o ano que eu tive menos candidato para a média é 617. Então, na verdade, o ano que ficou assim mais fora da realidade, que destoou da realidade, não foi o ano que eu tive mais candidatos, foi o ano que eu tive menos candidatos. Então, se eu fosse fazer um estudo de caso, né, tentar entender o que aconteceu, né, naquele ano, o que aconteceu que em um determinado ano eu tive um crescimento muito grande, em 2014, e uma queda significativa aqui, a média serve para isso. Então, através da média eu consigo entender aonde que o intervalo é maior, né? Ou seja, se o intervalo é maior no ano em que eu tive mais alunos ou se o intervalo é maior no ano que eu tive menos alunos. Então, em verdade, esse foi o ano mais crítico, né? O ano em que eu tive uma queda significativa de candidatos aí para esse concurso, beleza? Então a média tem esse papel também. Nós fazemos uma análise aí da amplitude entre os valores, entre o maior valor e entre o menor valor. E existe a amplitude entre eles, né? Que seria a diferença entre o maior valor e o menor valor, ok? Vamos para mais uma situação que é a seguinte, agora vamos falar de nota, né? Veja que nota é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer a média. Tanto que você chega, né, o professor diz, olha, você está com nota abaixo da média. Então, como a escola estabelece lá uma média, 70, 60 ou 7, 6, dependendo da escola, né, você pode estar acima da média ou abaixo da média. Então, olha o que acontece, ele fala assim, ó, as notas de 10 candidatos em um concurso público estão listadas no quadro abaixo. Então, 8,3, 7,9, 8,3 e assim por diante. Veja que todos estão aí num intervalo entre o valor menor aqui, que é 7,7, e o maior valor que nós temos aqui, que é 8,8, né, que seria o nosso maior valor. Então, nós temos lá 7,7 o menor e o maior valor 8,8. Lógico que a média tem que estar entre esses valores. Ela é maior que o menor valor e ela é menor que o maior valor. Aí ele fala o seguinte, serão considerados aprovados somente os candidatos cuja nota for superior à média e maior ou igual à mediana. Opa, surge agora um conceito de mediana. Mediana é um valor, quando eu coloco a minha tabela aqui, eu coloco do menor para o maior, o que vai acontecer? Vamos trabalhar aqui.
né? Se eu pegar aqui essa tabela, que para calcular a média, a sequência que eu tenho de valores ali, ela não vai influenciar, né? Porque na verdade eu vou pegar todos os valores, vou somar, como todos os valores têm o mesmo peso, eu vou dividir pela quantidade de valores. Mas na hora de montar a mediana, isso faz diferença. Eu tenho lá, o menor valor seria 7,8. Então eu tenho lá 7,8, eu tenho mais um valor, não, perdão, 7,7. Nós temos um valor inferior aqui, 7,7, 7,8, depois nós temos 7,5, né? Menor valor, 7,5. Então tem que prestar muita atenção na hora de colocar na sequência. Eu tenho 7,5, 7,7, 7,8. Eu tenho dois valores 7,8, eu tenho que repeti-los aqui. Dois valores 7,8. Aí eu tenho 7,9, eu tenho também dois valores. Depois a gente confere para ver se está certo. 7,9 eu também tenho dois valores, 7,9. Aí eu tenho, depois de 7,9 nós temos lá 8,3, também dois valores, 8,3 e 8,3. E aí eu tenho o último valor 8,8, que é o nosso último valor ali, né? Vamos conferir para ver se está certo aqui. Nós temos que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e são 10, então a gente esqueceu de alguém. Então 7,5, 7,7, 7,8, nós temos ali dois valores. Ah, não está certo. 7,5 nós temos um valor, está aqui. Aí 7,7 nós temos mais um valor que está aqui. 7,8 nós temos um valor que está aqui. Mais um valor que está lá. Aí nós temos 7,9, um valor. Na verdade, o 8,3 tem dois valores. 7,9 está aqui, 7,9 está aqui. E aí nós temos aqui, eu vou pegar aqui a nossa sequência que fica mais fácil, né? A gente estava listando aqui, mas eu já coloquei na sequência aqui para a gente não se perder. 7,5, 7,7, 7,8, 7,8, 7,9, 7,9. O que nós estamos esquecendo é que nós temos três valores 8,3 e a gente acabou não listando ali, né? O ideal é você ir riscando para não se perder, né? Então nós temos aqui esses dois valores. Agora presta atenção. Quando eu tenho uma quantidade par, né? Se eu tivesse uma quantidade ímpar, a mediana é o valor central, né? Quando eu tenho uma quantidade ímpar, por exemplo, 1, 3, 7, 9, 10. Ok? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. A mediana é 7, desde que eles estejam em ordem crescente ou decrescente. Mas geralmente a gente coloca em ordem crescente. Agora, nesse caso aqui, não. A mediana seria a média aritmética desses dois valores. Só que como eles são iguais, a mediana é 7,9. Então esse é o valor da mediana. A média é 8,3. Então o que acontece? A pessoa tem que ter média maior ou igual à mediana. Tem que ser maior ou igual a 7,9. Ok? Cuja nota for superior à média e maior ou igual. Nota superior à média tem que ser superior a 8,3. Ou seja, quantos candidatos teriam nota superior a 8,03? Seriam 4 candidatos só, né? Quem seriam os candidatos aqui? Se é maior ou igual seria o 8,3, cuja nota for superior à média e maior ou igual à mediana. Superior a 8,03 eu tenho 8,3, eu tenho aqui um 8,3, um outro 8,3 e um 8,8. Todas essas notas são maiores que a mediana e maiores que a média, que é 8,03. Então eu teria lá 4 candidatos, ok? Vamos dar sequência aí e temos aí 2 exercícios, mais um exercício para se fazer em casa, né? Preste muito bem atenção, é um exercício que vai tratar lá do setor circular, do gráfico de setores, né? A gente vai recordar isso na próxima aula. E tem um exercício envolvendo aqui, né, na primeira aula de matemática da semana, 9 alunos participaram de uma atividade, tem uma quantidade lá, né, de itens no estojo, foi feita uma média e criou-se uma situação aqui com o aluno que faltou.
ok? Então, 2 exercícios para você caprichar aí na próxima aula, leia com atenção e nós nos encontramos aí para resolver esses 2 exercícios. Ok, meu querido? Prazer em revê-lo e até um próximo encontro.